Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 181, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir, segundo o livro dos Reis 15, Jonas 1 a 4 e Salmo 138. Segundo o livro dos Reis 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amacias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jecolias, natural de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo fielmente os passos de seu pai Amacias. Contudo, os lugares altos não desapareceram. O povo continuou a sacrificar e a oferecer incenso sobre eles. O Senhor feriu de lepra o rei, que ficou leproso até ao dia da sua morte, vivendo isolado numa casa. Jotam, filho do rei, administrava o palácio e governava o povo do país. O resto da história de Azarias e todos os seus feitos, tudo isso está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Azarias adormeceu, juntando-se aos seus pais, e sepultaram-no com eles na cidade de David. Sucedeu-lhe no trono seu filho Jotam. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel na Samaria. O seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como o tinham feito os seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Shalum, filho de Jabés, conspirou contra ele e assassinou-o diante do povo. Depois sucedeu-lhe no trono. O resto da história de Zacarias está escrita no livro dos Anais dos Reis de Israel. Assim se cumpriu o que o Senhor dissera a Jeú: os teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E assim sucedeu. No 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, Shalum, filho de Jabés, começou a reinar na Samaria. O seu reinado durou 1 mês. Manaém, filho de Gadi, partiu de Tirsá, foi a Samaria e assassinou Shalum, filho de Jabés, sucedendo-lhe no trono. O resto da história de Shalum e a conspiração que ele maquinou, tudo isso está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Manaém atacou Tifsá, tudo o que nela havia e todo o seu território, partindo de Tirsá, por não lhe abrirem as portas. Derrotou-a e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, começou a reinar em Israel. E reinou 10 anos na Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor, e durante toda a vida não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Manaém deu a Pul, rei da Assíria, que invadira o país, 1000 talentos de prata, a fim de que ele o ajudasse a consolidar o seu poder. Manaém, para juntar esta quantia para o rei da Assíria, exigiu uma contribuição dos grandes proprietários de Israel, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então o rei da Assíria retirou-se sem demora e deixou de ocupar o país. O resto da história de Manaém e todos os seus feitos está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Manaém adormeceu juntando-se aos seus pais, sucedendo-lhe no trono seu filho Pecaías. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Manaém, começou a reinar em Israel e reinou 2 anos na Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Remalias, um dos generais de Pecaías, conspirou contra ele com 50 homens de Gileade e assassinou-o na Samaria, na torre do palácio real, junto de Argob e de Arié. Matou-o e tornou-se rei no seu lugar. O resto da história de Pecaías e todos os seus feitos está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel.
No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Remalias, começou a reinar em Israel na Samaria e reinou 20 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, pois não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Tiglat-Falazar, rei da Assíria, veio e apoderou-se de Ione. Tomou também Abel-Bet-Maacá, Janoá, Quedes, Assor, Gileade, a Galileia e toda a terra de Neftali, e levou todos os seus habitantes cativos para a Assíria. Oseias, filho de Elá, conspirou contra Pecá, filho de Remalias, atacou-o e assassinou-o. Sucedeu-lhe no trono no 20º ano do reinado de Jotam, filho de Uzias. O resto da história de Pecá e todos os seus feitos, tudo isso está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. No 2º ano do reinado de Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotam, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jerusá, filha de Sadoc. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu fielmente os passos do seu pai Uzias. Todavia, os lugares altos não foram retirados. O povo continuou a sacrificar e a queimar incensos nesses lugares. Jotam edificou a porta superior do templo do Senhor. O resto da história de Jotam e todos os seus feitos, tudo está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Nesse tempo, o Senhor começou a enviar Ressin, rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, contra Judá. Jotam adormeceu juntando-se aos seus pais, e sepultaram-no com eles na cidade de David, seu pai. Sucedeu-lhe no trono seu filho Acaz. Jonas 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe que a sua maldade subiu até à minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Desceu a Jafá, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com os outros passageiros a Tarsis, longe da presença do Senhor. Porém, o Senhor fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tão grande tempestade que a embarcação ameaçava despedaçar-se. Cheios de medo, os marinheiros puseram-se a invocar cada um o seu Deus e alijaram ao mar toda a carga do navio para assim o aliviar. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. O capitão do navio foi ter com ele e disse-lhe: Dormes? Que fazes aqui? Levanta-te, invoca o teu Deus, a ver se porventura se lembra de nós e nos livra da morte. Em seguida disseram uns para os outros: Vinde e deitemos sortes, para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Disseram-lhe então: Diz-nos porque nos aconteceu este mal. Qual é a tua profissão? De onde vens? Qual a tua terra e a que povo pertences? Ele respondeu-lhes: Sou hebreu e adoro o Senhor, Deus do céu, que fez os mares e a terra. Então aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram-lhe: Por que fizeste isto? Com efeito, compreenderam ao ouvir a confissão de Jonas que ele fugia do Senhor. Disseram-lhe: Que te havemos de fazer para que o mar se nos acalme? De facto, o mar estava cada vez mais embravecido. Ele respondeu-lhes: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará, porque por minha causa é que vos sobreveio esta grande tempestade. Os homens remavam para ver se conseguiam chegar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez se embravecia mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, não nos faças perecer por causa da vida deste homem, nem nos tornes responsáveis do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como foi do teu agrado. Depois pegaram em Jonas e lançaram-no ao mar, e a fúria do mar acalmou-se. Então estes homens temeram o Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram-lhe votos. Jonas 2. O Senhor fez com que ali aparecesse um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Jonas fez esta oração ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: Na minha aflição invoquei o Senhor e ele ouviu-me. Clamei a ti do meio da morada dos mortos e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me ao abismo, ao seio dos mares, e as correntes das águas envolveram-me. Todas as tuas vagas e todas as tuas ondas passaram por cima de mim. E eu já dizia: fui rejeitado diante dos teus olhos. Acaso me será dado ver ainda o teu santo templo? As águas me cercaram até ao pescoço, o abismo envolveu-me, as algas pegavam-se à minha cabeça. Desci até às raízes das montanhas, até à terra cujos ferrolhos me prendem para sempre. Mas tu, Senhor, meu Deus, salvaste a minha alma do sepulcro. Quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor. A minha oração chegou junto de ti até ao teu santo templo. Os que se entregam a ídolos vãos abandonam a sua fidelidade. Eu, porém, oferecer-te-ei sacrifícios com cânticos de louvor e cumprirei os votos que tiver feito, pois do Senhor vem a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas em terra firme. Jonas 3. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos: Levanta-te e vai a Nínive, à grande cidade, e apregoa nela o que eu te ordenar. Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era uma cidade imensamente grande, e eram precisos 3 dias para a percorrer. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro a apregoar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, ordenaram um jejum e vestiram-se de saco do maior ao menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida foi publicado na cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto: os homens e os animais, os bois e as ovelhas, não comam nada, não sejam levados a pastar nem bebam água. Os homens e os animais cubram-se de roupas grosseiras e clamem a Deus com força. Converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus não se arrependerá e acalmará o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Deus viu as suas obras, como se convertiam do seu mau caminho, e arrependendo-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes, não lhe o fez. Jonas 4. Jonas ficou profundamente aborrecido com isto e muito irritado dirigiu ao Senhor esta oração: Ah, Senhor, porventura não era isto que eu dizia quando ainda estava na minha terra? Por isso é que, precavendo-me, quis fugir para Tarsis, porque sabia que és um Deus misericordioso e clemente, paciente e cheio de bondade, e pronto a renunciar aos castigos. Agora, Senhor, peço-te que me mates, porque é melhor para mim a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: Julgas que tens razão para te afligires assim? Jonas saiu da cidade e sentou-se a oriente da mesma. Ele fez para si uma cabana e sentou-se à sua sombra para ver o que ia acontecer na cidade. O Senhor Deus fez crescer um rícino que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e o proteger do sol. Jonas alegrou-se grandemente por aquele rícino. Ao outro dia, porém, ao romper da manhã, enviou Deus um verme que roeu as raízes do rícino e este secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento quente do oriente, e o sol enviou os seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que ele, desfalecido, desejou a morte e disse: Melhor é para mim morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: Julgas tu que tens razão para te indignares por causa deste rícino? Jonas respondeu: Sim, tenho razão para me indignar até desejar a morte. Disse-lhe Deus: Sentes pena de um rícino que não te custou trabalho algum para o fazeres crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. E não hei de eu de compadecer-me da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e um grande número de animais.
Salmo 138, de David. Dou-te graças, Senhor, de todo o coração. Na presença dos poderosos te hei de louvar. Inclino-me voltado para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua bondade e pela tua fidelidade, porque foste mais além das tuas promessas. Quando te invoquei, atendeste-me e aumentaste as forças da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, ao ouvirem as palavras da tua boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. O Senhor é excelso, mas repara no humilde e reconhece de longe o soberbo. Quando estou em angústia, conservas-me a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua mão direita me salva. O Senhor tudo fará por mim. Ó Senhor, o teu amor é eterno. Não abandones a obra das tuas mãos. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Com muita alegria junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos falares e nunca nos abandonares no nosso caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito para Te conhecermos e conhecermos o Teu Filho Jesus, para Te amarmos mais e sermos salvos nesse Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais um dia a acompanhar a divisão dos reinos e continuamos a conhecer esta parte menos luminosa da história do povo. O capítulo 15 do segundo livro dos Reis apresenta-nos 7 reis, 5 de Israel e 2 de Judá. Em Israel, o texto apresenta os reis e ouvimos sempre este refrão: e fez o mal aos olhos do Senhor. E este mal continua a destruir por dentro o coração e a vida deste povo, e basta-nos olhar para a forma como os reis se sucedem. É uma carnificina. Dos 5, 3 matam o seu antecessor para ficar com o trono de Israel. Já no sul, em Judá, os 2 reis que se sucedem até fizeram o que é reto aos olhos do Senhor, mas depois não conseguem purificar o seu reino dos lugares altos, aqueles lugares de adoração de imagens, que eram mais ou menos ligadas ao culto do Senhor, mas tinham esta irregularidade de rivalizarem com o culto no templo em Jerusalém, algo que era proibido com a lei. Já no fim do capítulo, vemos começar a desenhar-se a chamada Guerra Sírio-Efraimita, que vai marcar a história de Judá e também, spoiler alert, também dos profetas desse tempo, como Isaías, que leremos em breve aqui no Mais 365. Mas se este capítulo, hoje, é assim mais histórico e informativo, sem grandes detalhes interessantes, o livro de Jonas vem equilibrar a coisa. Digo isto porque, se os outros livros proféticos traduzem a missão de um profeta num período concreto da história, esta profecia de Jonas surge mais como uma história para nos fazer pensar. Uma certa crítica a um nacionalismo exagerado daquele tempo. E também um anúncio. Aqui, com a profecia de Jonas, começamos a ver uma certa consciência do povo de Deus de que o Senhor não é só para ele. É um Deus misericordioso para todos, até para os estrangeiros. Este livro é mesmo muito engraçado e irónico. Eu rio-me imenso sempre que o leio. Não na missa, evidentemente. Mas, pronto, porque temos este profeta Jonas, a quem Deus fala e dá a missão de ir pregar a Nínive. Ora, Nínive era nada mais, nada menos do que a capital dos inimigos dos israelitas. Era a capital da Assíria. E Jonas raspa-se. Pronto, foge na direção exatamente oposta de Nínive. E não quer saber. Tenta fugir de Deus e, obviamente, grande gênio, não consegue. Depois, ele lá é engolido e regurgitado por aquele grande peixe, como provavelmente todos já ouvimos pelo menos a história. Deus chama-o outra vez e ele desta vez lá vai. Contrariado, provavelmente, mas vai. E Nínive é uma cidade gigantesca. Demora 3 dias a atravessar. Historicamente, hoje sabemos que não era bem assim tão grande. Mas pronto, para efeitos de drama, serve. E ele passa por lá, faz a sua pregação, que é a pregação mais económica à face da terra.
O homem não elabora quase nada. Dizia só: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ponto. Pá, não há um convertei-vos, não há um discurso assim bonitinho a puxar aquela lágrima, não há nada. É só isto. E a melhor parte da história é que Nínive converte-se. Contra todas as expectativas do leitor, provavelmente, do próprio Jonas, todos os habitantes fazem penitência. Até os animais. E Deus compadece. Tem misericórdia e decide não destruir a cidade. E depois é um escândalo. Jonas perde a cabeça. Como é que é possível? Eu sabia que tu eras assim, já sabia que tu eras assim, por isso é que eu não queria vir, vim cá fazer nada. Ou, melhor, vim cá anunciar aos inimigos a conversão e eles convertem-se de facto. Eu não queria nada disto. Portanto, não faz sentido nenhum. Este profeta Jonas, que fala em nome de Deus, não está nada no mesmo comprimento de onda que o Senhor. Está a milhas do seu coração. E mesmo depois de Deus lhe dar aquela árvore, aquele ricino de que Jonas gostou muito, depois a árvore seca e parece que ele fica chateado por causa disso, ele não percebeu nada desta parábola que Deus lhe quer mostrar. Então tu tens pena do ricino, que te dava muito jeito por causa do calor, apenas. E eu, diz o Senhor, não me haveria de compadecer da grande cidade de Nínive? E o livro termina com esta pergunta que nos interpela. Por outras palavras, eu, o Senhor, que amo até à 1000ª geração, não perdoaria infinitamente quando vejo um coração humilhado e contrito? A misericórdia é um presente gigante do nosso Deus, mas também é um desafio. Deus perdoa-te sempre. E perdoa todos, também, sempre. E tu? Perdoas e amas como Deus? Ou ficas amoado quando vês aquela pessoa de quem não gostas a converter-se e a receber dons do Senhor? Bem, terminamos este dia dando-lhe graças, porque o seu amor é para todos. E louvemo-lo com o Salmo 138. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, ao ouvirem as palavras da tua boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 181, começamos e terminamos hoje o livro de Jonas, mais virão. Um abraço em Cristo, até amanhã.